Bom, irmãos, então, continuando nossa série de aulas sobre interpretação bíblica, né? E a gente tem estudado o livro Entende os que Lês, né? Que é o livro que a gente tem aqui. Pode passar, menino? Então, a gente sempre começa falando da importância desse livro, né? Que a gente tem estudado. E também tem dois termos que a gente tem estudado, que a gente tem aplicado muito nessas aulas, que é exegese e hermenêutica. Então, exegese, sempre lembrando, é eu entender o que a Bíblia, a palavra de Deus significou para as pessoas na época, né? E hermenêutica é a gente entender o texto bíblico para nós hoje. Então, sempre tem que fazer essa diferenciação, né? Entender o que era a Bíblia para eles na época e entender o que é a palavra de Deus para nós hoje. Então, a gente precisa sempre fazer esse movimento de ida e vinda, né? Então, vamos partir então para os evangelhos, né? Então, bom, o que a gente precisa entender dos evangelhos? Primeiro, que evangelho pelo grego quer dizer o quê? Boas notícias, né? Então, essa é a palavra evangelho, é o significado que tem do evangelho, do grego, né? Evangelho quer dizer boas notícias, segundo Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, tem dois fatos que a gente precisa compreender sobre os evangelhos. Primeiro, que não foi Jesus que escreveu os evangelhos, foram provenientes de outras pessoas, não de Jesus, né? Então, se fala o quê? Que se Jesus fosse escrever os evangelhos, ele seria que nem o livro de Amós, né? Então, Amós é uma série de escritos, né? De dizeres, tipo, a palavra segundo seria assim, o Senhor diz, então teria as mensagens de Deus, né? Em forma escrita, né? Então, seria muito diferente dos evangelhos, né? E a gente tem esses 4 evangelhos, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, são 4 evangelhos. Então, a gente tem que entender que o evangelho não foi Jesus que escreveu, e foram 4 evangelhos. São 4 pessoas que escreveram os evangelhos. Então, é importante a gente ter primeiro essas noções, tá bom? Então, vamos partir um pouco entender um pouco mais sobre os evangelhos. O que é o formato do evangelho? O que é o estilo, o gênero literário do evangelho, né? Então, o que é o evangelho? Os evangelhos são narrativas da vida de Jesus, tá bom? E são narrativas que têm blocos de ensino também intermeados com a narrativa. Então, ele vai narrar a vida de Jesus, mas com ensinos, né? Com blocos de ensino intermediando essa narrativa de Jesus. Então, os evangelhos, eles não são biografias, né? A gente pensa na biografia, por exemplo, vamos falar sobre a biografia, por exemplo, do Martin Luther King, né? Não são... Então, os evangelhos não são biografias, tá bom? Por quê? Porque as biografias, geralmente, eles narram a vida inteira de uma pessoa, né? Eles tentam narrar, por exemplo, o nascimento, até o fim da vida dela. Agora, os evangelhos não, porque eles narram uma parte muito pequena da vida de Jesus. Por exemplo, eles não falam sobre o nascimento de Jesus, né, a infância de Jesus, eles não se concentram nisso. Eles na verdade, eles vão abranger 3 anos da vida de Jesus, que são os 3 anos do ministério de Jesus. Então, comparativamente, ele vai abordar poucos anos da vida de Jesus, né? E, por exemplo, eles não falam muito sobre a família de Jesus. Eles não narram, por exemplo, a juventude de Jesus. E também não se concentram muito nas características físicas dele. Então, por exemplo, eles não são biografias como a gente conhece hoje, né? Então, eles foram escritos por quê, né? Qual foi o motivo de eles terem sido escritos? Porque a primeira geração de discípulos estava morrendo. Então, eles precisavam ter um registro da vida deles.
Por quê? Porque aquela primeira geração de discípulos de Jesus estava morrendo, e então precisava ter um registro da vida deles para outras gerações que iam vir. Então, havia uma preocupação daqueles cristãos naquela época de registrar essa vida de Jesus para uma nova geração que estava vindo, para as gerações posteriores que estavam vindo. Então, por isso que os evangelhos foram escritos. Então, o evangelho, irmãos, é um gênero literário muito diferente dos que a gente conhece. É um gênero literário único, né? Você não vai encontrar, por exemplo, evangelhos não pode dizer assim, não é algo que você vai encontrar em outros gêneros, né? Outras pessoas, outros povos escreveram o evangelho. Não escreveram. Somente os cristãos escreveram os evangelhos. Então, é um gênero diferente, né? Então, entendendo que é um gênero literário diferente, que a gente precisa entender como interpretar os evangelhos. Então, partindo para o próximo slide. Aí a gente vai entender a pergunta, né? Por que nós temos 4 evangelhos? Não sei se você já fez essa pergunta para você. Por que nós temos 4 evangelhos? Por quê? Porque o que acontece? Diferentes comunidades cristãs tinham uma necessidade de um livro sobre Jesus. Né? Então, por exemplo, acredita-se que o primeiro evangelho a ser escrito foi Marcos. Né? Foi o primeiro evangelho a ser escrito. E acredita-se também que Mateus e Lucas, eles partiram de Marcos para escrever o evangelho deles. Né? Então Marcos escreveu o evangelho dele por uma razão, pensando na comunidade que ele vivia, tá? E Mateus e Lucas escreveram outros evangelhos, partindo de Marcos, também pensando nas comunidades que eles tinham, que eles viviam. Então, e também Mateus e Lucas também eles pegaram outras fontes e foram incrementando o evangelho de Marcos. Então, a gente começa a pensar um pouco nisso, né? Que havia essas necessidades diferentes, de comunidades diferentes. Por exemplo, a gente pensa assim, bom, primeiro público, por exemplo, dos evangelhos era um público judeu. Mas também começa a ter, por exemplo, uma comunidade de cristãos que não vivia, por exemplo, em Jerusalém, vivia em comunidades na Grécia Antiga, né? Por exemplo, na cidade de Éfeso, por exemplo. E essa comunidade tinha uma necessidade diferente a respeito de conhecer Jesus, por exemplo. Se no início, por exemplo, o ambiente era rural, começa a ter um público mais urbano. Então as pessoas tinham que começar a pensar na vida de Jesus com essa outra necessidade, né? Com essas outras visões. Então, por isso que há por exemplo, a necessidade de outros evangelhos sendo escritos. E João, por exemplo, acaba escrevendo um evangelho diferente, por quê? Porque ele não parte exatamente de Marcos, não parte de da fonte que Mateus e Lucas partiram. Eles começam a partir de João parte de uma outra fonte totalmente diferente. Então a gente vê então que são 4 evangelhos totalmente diferentes. Partindo para o outro slide, a gente vai ter aqui, por exemplo, aqui a gente vê, a gente chama, por exemplo, os 3, Mateus, Marcos e Lucas, de evangelhos sinóticos. Por que sinóticos, né? Porque no grego sinóticos quer dizer o quê? Do ponto de vista em comum. Aqui a gente tem um quadro, por exemplo, de um comparativo dos evangelhos. A gente vai pegar aqui Mateus. Então ele fala que, por exemplo, do batismo de Jesus. E aqui você vai ver nas 3 comparações que tem os 3 evangelhos, por exemplo, vocês estão vendo a diferença da forma como eles narram o batismo de Jesus. Você vai ver que Mateus ele parte com mais detalhes sobre o batismo de Jesus. Marcos, você já vê que Marcos e Lucas é um pouco mais próximo, né? A forma como eles narram Jesus.
Mas de uma forma ou de outra, vocês vão ver que eles narram de forma diferente o batismo de Jesus. E se você pegar vários episódios da vida de Jesus, vocês vão ver que eles vão narrar de uma forma, esses episódios de uma forma diferente, tá bom? Então é até interessante fazer esse exercício, pegar, por exemplo, vários episódios da vida de Jesus e fazer essa comparação. Depois eu vou pegar uma comparação que eu fiz, tá bom? E vou mostrar para vocês. Mas vindo para outro slide, quais são as diferenças, por exemplo, dos evangelhos sinóticos do evangelho de João? Então esse é um quadro que a gente tem aqui de comparativo, tá bom? Dos sinóticos e de João. Por exemplo, você vê que os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles dão ênfase ao ministério de Jesus na Galileia. E João dá ênfase ao ministério de Jesus na Judéia, né? Então, você já vê uma diferença de abordagem aqui dos evangelhos sinóticos do evangelho de João. Por exemplo, os sinóticos falam mais de Jesus e as multidões, e João, ele fala mais de Jesus e os indivíduos. E os sinóticos, o ensino deles concentra-se na ética, na prática da vida cristã, e João, ele se concentra mais na pessoa de Jesus, né? Então, os sinóticos, por exemplo, eles narram o que Jesus fez. E João narra quem Jesus é. Então, é interessante você fazer esse comparativo, né, da diferença dos sinóticos com João, né? Então, a gente vê no outro slide, a gente vê um pouco mais essa diferença entre os 4 evangelhos. Então, tá tudo bem? Tá muito rápido? Não? Tá. Então, a gente vê aqui esse comparativo aqui desses 4 evangelhos. Interessante ver nesse quadro, por exemplo, que qual foi o primeiro evangelho a ser escrito aqui? Vocês estão vendo aqui. Foi de Marcos, né? Só que interessante que a sequência na Bíblia não é de Marcos, é Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Então é interessante, né? Começa a ver que tem uma diferença. Marcos, na verdade, o primeiro evangelho foi escrito foi Marcos, né? E os outros evangelhos foram vindo depois. Então, por exemplo, Mateus e Lucas foram escritos na década de 80 depois de Cristo e João na década de 90. Então, uma diferença razoável, né, de tempo aqui. Aí, por exemplo, a gente vê aqui discriminados públicos, né, dos evangelhos. Então, Marcos foi escrito para qual público? Cristãos, gentios em Roma. E Mateus para cristãos judeus habitantes da Síria e da Galileia. Lucas para cristãos no mundo greco-romano. E João, comunidade cristã em Éfeso. Então, assim, vão vendo que cada evangelho tem um público distinto, diferente, né? Então, como eu falei no início, que cada evangelho foi escrito pensando num público, né? E cada evangelho, irmãos, vai ter uma abordagem. Por exemplo, o que Marcos enfatiza, né? Marcos enfatiza o Filho de Jesus crucificado, né? Mateus, o Messias prometido. Lucas, o Salvador universal. E João, o Verbo que se fez carne. Então, cada evangelho vai ter uma abordagem. Eles vão se concentrar em um assunto, em um assunto específico, né? Eles vão abordar cada evangelho aborda vários assuntos, mas um é específico, né? Um assunto é mais preeminente. É interessante também ver que cada início de evangelho é diferente. Por exemplo, qual é o início de Marcos? Marcos inicia com o batismo de Jesus por intermédio de João Batista. Mateus começa com o nascimento e a genealogia de Jesus, uma genealogia judaica, né? Lucas, nascimento e a genealogia universal, né, de Jesus. E João começa com a criação, né? Com a criação do mundo, né? E enfatiza muito que o logo de Deus, né? O verbo, né?
Então, a gente vê essas diferenças, né, nas abordagens dos evangelhos. Então, irmãos, entender essas abordagens é muito importante para nós, entendeu? Para a gente entender os evangelhos. No próximo slide, a gente vai compreender um pouco, nos próximos slides a gente vai entender um pouco isso. Mas então, vamos entender, por exemplo, como é que a gente tem que abordar, por exemplo, fazer a exegese dos evangelhos. Então, a gente tem que, primeiro, por exemplo, delimitar, a gente chama de perícope, é um termo técnico, tá bom? Mas a gente delimitar, por exemplo, quando a gente vai estudar a Bíblia, a gente tem que fazer o quê? A gente vai estudar especificamente uma passagem na Bíblia, e a gente tem que delimitar muito bem essa passagem. Por exemplo, como eu falei em aulas anteriores, a gente tem o costume de pegar, por exemplo, capítulos e versículos, né? Para estudar um tema da Bíblia, né? Mas, na verdade, essa forma de estudar a Bíblia não é muito interessante. Por quê? Porque a separação em capítulos e versículos ela não é muito exata, né? Você vê que muitas vezes havia separação de versículos entre capítulos mesmo, né? Quer dizer, às vezes uma parte do versículo estava do assunto estava no capítulo depois. Então, essa não é a forma mais correta de fazer um estudo de um tema. O que é melhor de fazer, irmãos, é sempre tentar fazer uma delimitação de assuntos, parágrafos, né? A gente tentar pegar o parágrafo do assunto, né? Então a gente vê, por exemplo, a gente faz delimitar um tema, a gente chama de estabelecer a perícope, né? É um tema técnico, tá bom? Mas é isso. Perícope, quando se for ler o livro Entende o que lê, ele vai falar muito sobre perícope, né? O que é perícope? É você delimitar um trecho na Bíblia com tema, início e fim. Então, você vai isolar um tema naquela parte da Bíblia, né? Então, como é que a gente tem que estabelecer, né, como é que a gente tem que trabalhar nisso, né, com essa perícope? Primeiro, a gente tem que pensar horizontalmente, né? Então, a gente tem que pensar, se estabeleceu aquele trecho definido, então a gente tem que estar consciente que tem estudar o quê? Os 4 evangelhos em paralelo. Então, a gente tem que sempre levar em conta que você não tem um evangelho só, você tem 4 evangelhos. E você tem que estudar aquela passagem que, com base nos 4 evangelhos que estão, né, estão presentes. Então, fazer um comparativo, fazer um paralelo entre os 4 evangelhos, né? Como a gente viu naquele quadro, né? E aí a gente tem que também pensar, irmãos, verticalmente, né? A gente tem que, além de pensar no paralelo entre os 4 evangelhos, a gente tem que pensar também verticalmente. Quer dizer, a gente tem que buscar conhecer Jesus, o histórico, né? Qual era o ambiente histórico que Jesus vivia, o ambiente histórico, social, e também entender o contexto histórico dos escritores dos evangelhos. Então, a gente tem que fazer esse pensamento vertical também. Então, não é simplesmente pensar no contexto histórico de Jesus, também pensar no contexto histórico dos escritores dos evangelhos. Porque cada escritor ele tinha um contexto também pelo qual ele escreveu esses evangelhos. Então, a gente tem que sempre pensar nisso. Pensar horizontalmente, pensar no paralelo dos 4 evangelhos e pensar verticalmente, que é buscar o contexto histórico de Jesus. Tá bom? Então, a gente vai pensar, por exemplo, primeiro, vamos pensar horizontalmente. Vou pedir para o Williams, pode passar um pouco, mais um slide depois? O próximo slide. Então, aqui vamos pensar horizontalmente, tá bom? Eu peguei um exemplo, por exemplo, da genealogia de Jesus. Então, a gente pensa assim, bom,
Vocês acham que genealogia é assunto interessante para ser estudado na Bíblia, não? Sabe genealogia? Jesus, fulano filho de tal, né? Você acha interessante, não? Não muito, né? Então, há uma razão porque essas genealogias estão na Bíblia, tá bom? Você vê a genealogia, por exemplo, no Antigo Testamento, várias, né? Tem um livro que só tem genealogia, né? Basicamente, né? Assim, basicamente não, tem muitas genealogias. Mas nos evangelhos tem genealogia também. Mas por que é interessante estudar genealogia? É interessante, sim. Por exemplo, vamos fazer um estudo horizontal da Bíblia, né? Em termos da genealogia. Em Mateus 1, 16, 17, a gente tem uma genealogia lá. Marcos não tem genealogia, Lucas tem uma genealogia e João não tem. Interessante, né? Por que tem evangelhos que tem genealogia e outros não tem? Então, cada um tinha uma razão. Se Marcos não teve genealogia, tinha uma razão. João também. Por quê? Porque a intenção deles era outra, quando ele foi narrar o evangelho. Eles tinham outro objetivo em mente. Agora, para Mateus e Lucas era importante ter uma genealogia. Então, interessante. Agora faz esse quadro, irmãos, que eu estou fazendo, com outras passagens. Por exemplo, o nascimento de Jesus. Tenta fazer um exercício depois na sua casa, um comparativo dos evangelhos em relação ao nascimento de Jesus e Jesus chamando os primeiros discípulos, né? É interessante porque tem diferença nos evangelhos sobre isso. Agora eu vou explicar um pouco sobre esse quadro agora, o que é interessante. Já na genealogia, por exemplo, de Mateus, Jesus, se você for ver na genealogia dele, Jesus é descendente de Abraão. Mateus 1, 2. Como Abraão é pai do povo de Israel, então, qual era a intenção de Mateus quando ele foi estabelecer a genealogia dele? Estabelecer Jesus como um bom judeu. Por quê? Ele é descendente direto de Abraão. Agora, por exemplo, a genealogia de Lucas. Lucas estabelece Jesus como descendente diretamente de Adão. Diretamente não. Você vai ver que Lucas ele vai um pouco além da genealogia, ele vai até Adão. Então, por quê? Porque Lucas ele quer apresentar Jesus não apenas como filho do povo de Deus, mas filho de toda a humanidade. Né? Vocês estão vendo a diferença, então, entre as genealogias? Então, interessante, né? Fora que, por exemplo, que na genealogia de Jesus, quem está na genealogia de Jesus? Se você for prestar atenção, Raabe. Lembra de Jericó? Raabe está na genealogia de Jesus, né? Na ascendência de Jesus. Tem vários outros, né? Por exemplo, Jesus é descendente direto da esposa de Davi, Betseba, né? Interessante, né? Descendência de Jesus havia uma situação de adultério. Você começa a pensar um pouco nisso, começa a ver que a genealogia tem algo interessante, né, para se estudar também, né? Então havia uma razão também porque se estabelecia isso na genealogia de Jesus. Então agora, se você pensar bem, por que Mateus escreve, qual foi o objetivo de Mateus escrever o Evangelho? Foi por quê? Porque Mateus ele escreveu para judeus habitantes da Síria e Galiléia. Então, quando Mateus escreve o Evangelho dele, ele quer mostrar Jesus como o Messias prometido. E Lucas, quando escreve o Evangelho dele, ele quer mostrar Jesus como o quê? O Salvador universal. Então, vocês estão vendo uma diferença no objetivo aqui dos Evangelhos? Agora, Mateus, por que João não escreveu uma genealogia e Marcos não escreveu a genealogia? Aí vocês vão ter que pesquisar vocês mesmos. Né? Faz um exercício para vocês tentarem entender um pouco isso. Né? Por que João e Marcos não escreveram genealogias? Havia uma razão por que também. Bom, só voltando um pouco
Então, aqui, irmãos, quando a gente faz essa... tá ali ainda, né? Não, desculpa. Pode avançar um pouco de novo, William. No próximo slide. Voltando só aqui, a gente faz um trabalho, por exemplo, quando eu fiz a gente faz esse trabalho, por exemplo, de ver a genealogia, a gente está pensando horizontalmente e verticalmente, entendeu? Por quê? Porque você está pensando nos 4 evangelhos, ao lado um ao outro, né? E você também está estudando o quê? Verticalmente, tentando entender o contexto histórico de Jesus, o contexto histórico dos escritores do Evangelho. Né? Então, esse trabalho que você tem que fazer, né? Quando você vai estudar os Evangelhos, pensar horizontalmente e verticalmente. Vamos partindo para o próximo slide, então. Agora, observações hermenêuticas, né, que a gente tem que fazer em relação aos Evangelhos. Bom, lembra que a hermenêutica é o quê? Você tentar compreender a palavra de Deus pensando em nós hoje, tá bom? Exegese é você entender o quê? A palavra de Deus para pessoas na época. Isso que a gente fez anteriormente. Agora, pensando na hermenêutica dos evangelhos, tá? Pensando como a gente vai aplicar, por exemplo, a palavra de Deus, os evangelhos para nós hoje. Então, a gente tem algumas observações que a gente precisa fazer sobre isso. Primeiro, o que a gente vai fazer, por exemplo, com os mandamentos? A gente fala imperativos, são os mandamentos dos evangelhos, tá bom? Por exemplo, Mateus 5, 38 e 42. Vocês ouviram que foi dito, olho por olho, dente por dente, mas eu lhe digo, não se enviem dos que fazem mal a vocês. Se alguém lhe der uma tapa na cara, vire do outro lado para lhe bater também. Então, mandamento, é uma ordem de Jesus, não é? Jesus está falando, olha, se alguém dá um tapa na sua cara, vira o outro lado e deixa ele dar um tapa também. O que a gente faz com esses imperativos aí? Né? Ou o imperativo, lembra, se o olho te faz pecar, arranque o olho. O que você faz com esses imperativos? Né? Como é que você aplica isso para nós? Então, o que a gente tem que entender é que, assim, são mandamentos? São mandamentos. Jesus ensina sobre isso, ensina. Mas, assim, o que são esses imperativos nos evangelhos, tá bom? Eles não são leis no sentido que a gente tem que obedecer eles para a gente se tornar cristãos e para sermos salvos, tá bom? Quer dizer o quê? Que a salvação, irmãos, assim, digamos assim, não depende, por exemplo, de uma obediência. Entende bem o que estou falando, tá bom? Salvação, ela não está dependendo, por exemplo, de você obedecer literalmente esses mandamentos, tá bom? Eles são o quê? Eles são descrições daquilo que a vida cristã deve ser por causa da aceitação que Deus fez de nós. Está um pouco difícil entender? É o seguinte, você faz isso porque você é salvo, não para ser salvo. Entendeu? Isso é o que Jesus está querendo ensinar para você. Então, a questão aqui que Jesus está não é para você tomar literalmente isso. No sentido assim, literal. Você tem que entender o princípio que está contido nisso aí. Quer dizer o quê? Se alguém dá um tapa na sua cara, não é literalmente você, então tá bom, se deu um tapa agora, eu te dou outro para você bater também. Você tem que perdoar. No seu coração você tem que perdoar a pessoa. Esse é o sentido. Essa é a aplicação que nós temos que fazer, entendeu? Quando ele fala sobre arrancar o olho, o que quer dizer o quê? Você tem que ser radical com o pecado. Não é que você tem que arrancar o olho, tá, mano? Senão já estaria todo mundo cego aqui, né? Então, ou arrancar o braço, estaria um monte de gente sem braço também, então não teria nem como, a gente não teria nem outros braços para cortar, né? Então, é isso que quer dizer, você tem que ser radical com o pecado, entendeu? Então, a gente tem que entender o quê? O princípio que estão nesses mandamentos, esses imperativos. Então, você faz isso, entendeu? Você vai obedecer a isso por quê? Porque você é salvo. Jesus perdoou você, Deus
Você hoje é uma pessoa salva, então é por causa disso que você tem que fazer isso. Está entendendo a diferença? Está dando para compreender a questão aqui? Tá bom? Então, muitos dos mandamentos dos evangelhos, é isso. Logicamente, tem alguns princípios que você tem que obedecer literalmente. Por exemplo, ame a Deus e ame o outro, ao meu próximo, a si mesmo. Isso aqui não tem. É um mandamento direto, claro, entendeu? Então, mas isso você tem que obedecer. É obediência clara, né? Mas tem esses, por exemplo, esses imperativos sempre estão tentando explicar o quê? Tentando explicar o Antigo Testamento, a lei do Antigo Testamento. Então, você sempre vai associar esses imperativos que vocês estão vendo aqui com o quê? Com a explicação de Jesus em relação ao Antigo Testamento. Tá bom? Quando Jesus usa esse Antigo Testamento para fazer o quê? É para uma explicação muito mais aprofundada do que a lei queria mostrar para nós. Entendeu? A lei fala isso, então, vou te dar uma interpretação muito mais profunda sobre isso. O que a lei quer dizer é isso. Entendeu? Você quer se aprofundar muito mais no sentido do que a lei quer ensinar para nós. Ok? Tá claro? Deu para... É meio difícil a gente entender, né, porque, né, mexe muito com algumas visões nossas, né? Então, vamos passar para o outro slide. Outras coisas que a gente quer precisar entender um pouco sobre as narrativas, algumas observações hermenêuticas, por exemplo, as narrativas, né? Lembra que o Evangelho é uma narrativa, né? Por exemplo, vou dar um exemplo, Mateus 10, 21 a 22, que é a passagem do jovem rico, né? Jesus olhou para ele com amor e disse: falta mais uma coisa para você fazer. Vá, venda tudo que tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riqueza no céu. Depois venha e me siga. Quando o homem ouviu isso, fechou a cara e, porque era muito rico, foi embora triste. Então, uma cautela aqui, né? Primeiro, então Jesus, há uma narração que Jesus fala para o jovem rico: olha, vá, venda tudo que tem e dê dinheiro aos pobres. E o jovem rico não aceitou isso e foi embora. Então, muitas vezes, o que acontece, bom, a gente pega essa passagem e fala, bom, tá vendo? A gente tem que, então, vender tudo que tem e dar tudo para os pobres, né? Então, por exemplo, vamos pensar nos monges que viviam na Idade Média, eles viviam, por exemplo, naqueles mosteiros, né? Então, eles vendiam tudo e se isolavam, né? Quer dizer, isso também, por exemplo, essa narrativa quer dizer, você tem que obedecer, então, literalmente é isso? Vender tudo? A gente tem que, para ser cristão, a gente tem que fazer isso? Uma coisa que a gente tem que entender, irmãos, que narrativa, muitas vezes, elas não são registradas para oferecer serviço de precedente para o que você deve fazer. Precedente quer dizer o quê? Bom, a narrativa fez isso, falou isso, narrou isso, então você tem que fazer isso também. Não quer dizer bem isso. Vou dar um exemplo. Lucas 9, 1 a 10. Não precisa ir lá, mas lembra de Zaqueu? Jesus fala para Zaqueu abandonar tudo, vender tudo e seguir a ele, assim, literalmente. Ele faz isso? Não. Zaqueu não. Então você vê que, por exemplo, essa passagem você vê que na verdade assim, não é que para esse jovem rico Jesus falou uma coisa, para o Zaqueu ele falou outra. Então o que quer dizer isso? Que narrativas, por exemplo, não são exatamente ordens para você obedecer a uma determinada coisa. Vou dar um exemplo para vocês. Em Atos, lembra que a gente tem, por exemplo, que os cristãos, em Atos 3, eles se reuniam todos os dias no templo. Na igreja a gente tinha um ensinamento que você tinha que estar em contato com os cristãos todos os dias com base nisso. Né? Então, quem era mais antigo na igreja, bem antigamente, tá? Tinha
E essa orientação que você tinha que estar em contato com cristãos todos os dias, né? Baseado aqui em Atos 3, que todos se encontravam todos os dias. É ótimo fazer isso? É ótimo. Seria bom, é ótimo fazer isso? É ótimo. Mas, por exemplo, não quer dizer que você, por causa que isso está narrado na Bíblia, que você tem que fazer isso, obedecer isso literalmente. Várias outras passagens são narrativas, né? Que muitas vezes se usava para quê? Para tornar isso como um mandamento. Então, irmãos, tem que tomar muito cuidado com isso, que narrativas não colocam exemplo, assim, pode ser um bom exemplo, mas não são mandamentos ou ordens diretas para você obedecer. Às vezes são bons exemplos, são dados, mas necessariamente você não tem que obedecer literalmente a isso. Tá bom? Então, isso é uma outra observação sobre narrativas. Passando para os outros slides. Bom, uma coisa que, por exemplo, especialmente nos evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos, Lucas, João, qual é um tema muito presente que está presente nos evangelhos? É o reino de Deus. Então, é um tema muito presente. Só que é interessante porque, como é que, por exemplo, os evangelhos tratam do reino de Deus? Por exemplo, se você for em Mateus 21, 31, eles falam assim: os cobradores de impostos e as meretrizes entram no reino de Deus antes de você. Isso aqui está em que tempo? Está no passado, no futuro ou no presente? Está no presente. Agora, vamos lá em Mateus 6,10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa é a oração, né, do Pai Nosso. Venha o teu reino. Que tempo está isso? Futuro. Em outra passagem, Marcos 9,47. É melhor você entrar no reino de Deus com um olho que com dois olhos ser lançado no inferno. Qual o tempo? Está no futuro, tá? Está muito claro, mas é no futuro. Interessante, né? Porque você vê que nos evangelhos você vê o reino de Deus como o quê? Como presente e como futuro, né? Algo que está no presente, no momento agora, e algo que você vai entrar no reino no futuro, né? Então é interessante porque o reino de Deus, nos evangelhos, ele está nesses dois tempos, no futuro e no presente. Interessante isso. Não sei se pensaram nisso, perceberam isso quando se fala do reino de Deus. A gente tem uma noção, não sei se vocês pensaram no reino de Deus, que a gente tinha um ensinamento na igreja que o reino de Deus era igual igreja, né? Então, vou mostrar uma definição um pouco diferente disso, tá bom? Então, no próximo slide. Pode passar a mim. Então, a gente tem o reino de Deus, a gente tem 3 definições do reino de Deus. O reino de Deus como o reinado de Deus, como o domínio de Deus. O reino de Deus o que é? Na verdade, é o domínio de Deus, né, no mundo, né? Tipo assim, onde Deus estabelece seu domínio. O reino de Deus também como o quê? Com o reino no qual a gente pode entrar para experimentar as bênçãos do reinado, desse domínio de Deus, né? Então, esse reino, como o reino que nós entramos, ele vem com o quê? Vem com a vinda de Jesus. Então, é um reino, entendeu, que a gente está usufruindo hoje com a vinda de Jesus. Agora, também tem um reino futuro, que é o quê? Quando a gente vai entrar, experimentar o quê? A presença totalmente completa de Deus. A gente vai estar face a face com Deus. Esse é o reino no futuro. Né? Isso aí, quando eu falo, venha o teu reino, é esse o reino que está no futuro, né? Que vai vir com o quê? Com a vinda de Jesus, na segunda vinda de Jesus. Isso a gente vai experimentar a totalidade da presença de Deus. E quando nossos lágrimas vão ser enxugados, né? Lembra, Apocalipse fala isso, né? Então, tem essas definições do reino, né?
Então, irmãos, para você entender muitos evangelhos, você tem que entender essa definição do reino. Por quê? Porque tem essa tensão do passado e do futuro presente aqui, né? Quer dizer o quê? A gente tem que viver sob a esperança da vinda do reino, né? Futuro, da vinda do reino futuro, que a gente vai ter a plenitude de relacionamento com Deus. A gente tem que ter essa esperança que do reino vai vir, mas a gente precisa ter uma vida que agrada a Deus nesse reino que a gente vive hoje, tá bom? A gente tem que viver na graça de Deus, mas vivendo uma vida que agrada a Deus, nesse reino que a gente vive hoje. A gente não é discípulo de Jesus, a gente não tem Jesus como Senhor. Então, nós temos que viver como discípulos de Jesus, vivendo sobre o reinado dele, né? O Senhor é o rei, né? Então, é isso que a gente tem que entender. A gente tem que ter uma esperança de um reino que vai vir, mas também viver na ética do reino, quer dizer, viver de acordo com a vontade de Deus, hoje, nesse momento. Então, passando para o próximo slide, vamos entender um pouco qual é a relação do reino de Deus à igreja, tá bom? O reino de Deus e a igreja são inseparáveis, mas são coisas diferentes, tá bom? O que é o reino de Deus e o que é a igreja? O reino de Deus, o reino é Deus reinando sobre nós, né? É o domínio dele, né? É o domínio dele no qual nós vivemos. Mas a igreja é o quê? É o convívio daqueles que têm experimentado o reinado de Deus, né? Vocês estão entendendo um pouco a diferença? O reino de Deus é o quê? É o domínio de Deus sobre tudo, sobre todas as coisas. Nós estamos sobre o reino de Deus, sobre o domínio de Deus, mas a igreja é o convívio daqueles que vivem sobre o reinado de Deus. Entendeu? Então, é esse relacionamento uns aos outros que nós temos na igreja, um com o outro. É onde a gente experimenta o quê? O reinado e o domínio de Deus uns com os outros. Tá bom? Vamos deixar um pouco mais claro isso. No próximo slide, eu fiz um esboço aqui para a gente entender um pouco isso. Então, nós temos aqui o reino de Deus, que é o quadro maior. Tá bom? E temos também a igreja invisível, tá bom? O que é a igreja invisível? São todos os cristãos espalhados no mundo inteiro que são discípulos verdadeiros, tá bom? Que é uma igreja que você não vê, né? Sim, olho no olho. Você sabe que tem muitos cristãos espalhados no mundo inteiro, que é a igreja invisível, universal, tá? Entende bem o que é universal, tá? A igreja universal. Mas são os cristãos que estão no mundo inteiro, que vivem sobre o discipulado de Jesus. E aí tem a igreja visível, que é a igreja local, que é a igreja que a gente vê uns aos outros aqui. Que a gente vê tete a tete, cristãos de uma comunidade, tá bom? Então, estão vendo a diferença do reino de Deus e a igreja? Então, a igreja de Deus, ela está dentro do reino de Deus. Tá? Ela está dentro do reino de Deus. Ela é igual, a igreja é igual ao reino de Deus? Não, não é igual. Mas ela faz parte do reino de Deus. Tá? Então, por exemplo, narrativa dos milagres de Jesus. Né? A gente pensa assim, tem os milagres de Jesus que narra, né? Que são narrados em Jesus, no ministério de Jesus, né? O que são esses milagres? Na verdade, são ilustrações, né, de como Deus quer que na verdade, o reino de Deus seja. Entendeu? Lembra quando eu falo sobre que as lágrimas vão ser enxugadas? Né? Esses milagres, na verdade, irmãos, era uma amostra do que Jesus queria mostrar para nós, de como deve ser o reino de Deus. Um reino onde as pessoas são curadas, onde as pessoas não vivem, né? não estão dominadas pela doença ou pela morte. Né?
Isso era o que Jesus Cristo... Por exemplo, Jesus Cristo não curou todas as pessoas, né? Ele não fez milagre com todas as pessoas. Ele fala uma passagem que... ele cita Elias, né? Que Elias não... Ele curou uma pessoa que não era nem do povo de Deus, né? Que era aquela viúva, né? Pobre, né? Sarepta. Ele usou isso como exemplo. Falou, olha, eu não estou curando todas as pessoas aqui. Meu objetivo não é curar todo mundo, mas é mostrar como eu gostaria que como será o reino de Deus, né? Então, são exemplos, né, de como a gente tem que entender o que é o reino de Deus, né? O reino de Deus, como Jesus visualizava o reino de Deus para nós, né? Então, irmãos, são algumas coisas que a gente precisa entender a respeito dos evangelhos, tá bom? E aí eu não entrei muito na questão das parábolas ainda, porque achei que não ia dar tempo, tá? Parábolas, ele tem até um capítulo inteiro sobre parábolas no livro, então é um pouco mais complexo entrar sobre a questão das parábolas. Então eu não sei se é o caso de entrar nas parábolas na próxima aula. Eu queria já entrar em Atos, né? O livro de Atos que tem outros panos para manga lá em Atos, né? Para a gente entender e discutir, né? Então é uma coisa que eu vou pensar. Talvez eu dê uma pincelada em parábolas na próxima aula, depois entre em Atos. Mas é isso que, basicamente, tem muito mais coisas para explorar sobre os evangelhos, mas basicamente o que eu queria abordar sobre os evangelhos. E aí eu queria, então, abrir para perguntas, quem tiver perguntas para fazer sobre os evangelhos, então fica aberto para a gente perguntar aí, né? Se alguma coisa não ficou clara nessa aula, ou algum assunto que eu não abordei, vocês podem perguntar também. Então, fica aberto. Pode. Desculpa, eu não estou ouvindo. Você pode ir. Sim. Desculpa, eu não... Pode ir. Porque eu não estou conseguindo ouvir. As pessoas também precisam. Então, acerca das narrativas e o que é mandamento, né? Na leitura diária, né? Como eu vou identificar isso? Como posso ficar atenta na identificação desses pontos? Um mandamento direto ou uma narrativa sugerida, assim, como exemplo, né? Bom, assim, narrativa, eu acho que vai ficar muito claro, né, quando há uma narração, né, no Evangelho, por exemplo, quando Jesus está narrando algo, Jesus não, quando os Evangelhos narram uma coisa, eles, você vai ver que é uma narração, por exemplo, olha, Jesus, os discípulos estão fazendo isso, estão fazendo aquilo outro, então, lembra assim, não é porque por exemplo, tem quando os discípulos falam para Jesus, olha, você quer que desça raios, né, fogo sobre aquela cidade, né? Então é uma narração, né? Então, aí Jesus vai ensinar, não é isso, né? Então você vê que é uma narração. Então, primeiro assim, algumas narrações sempre são sempre na terceira pessoa, né? Quer dizer, ele está narrando, o evangelista narrando sobre um acontecimento que está acontecendo na vida de Jesus. Agora, os mandamentos sempre vão estar no imperativo, né? Faça isso, faça aquilo outro, né? Então, agora tem uma questão, que quando por exemplo, um mandamento direto, ou quando é um mandamento, por exemplo, como eu mostrei, que é um mandamento que você tem que, é um imperativo, né? Que você tem que saber entender o princípio, né? Geralmente, quando é esse imperativo, é que Jesus está explicando alguma coisa sobre o Antigo Testamento. Ele está tentando explicar alguns mandamentos que estão, algumas leis que estão no Antigo Testamento. Ele está tentando, por exemplo, fazer o quê? Olha, vou dar uma explicação mais clara sobre isso aqui. Então, ele vai falar sobre isso. O que ele está falando, eu vou explicar para você o espírito da lei. Nessa lei aqui, o espírito da lei é o seguinte. Quando ele fala assim, então, corta o braço fora, ele está falando, você tem que, ou você
Se você... Vou pegar Mateus, por exemplo. Vocês ouviram o que foi dito, Mateus 5:21, ele fala assim: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não mate, quem matar será julgado. Mas eu lhes digo que qualquer um que ficar com raiva do seu irmão será julgado. Quem disser ao seu irmão, você não vale nada, será julgado pelo tribunal. E quem chamar o seu irmão de idiota estará em perigo de ir para o fogo do inferno. Né? Então, bom, não sei se você chamou alguém de idiota, né? Mas em algum momento da sua vida, ou chamou alguma pessoa de uma forma muito mais... então, ele está falando, você corre o risco de ir para o fogo do inferno. Bom, o que ele está querendo mostrar para a gente? O fato de você pensar em matar é grave já. Entendeu? O fato de você ter ódio no coração é um fato muito grave já. Então, não é simplesmente a ação física de matar. Quer dizer, o pecado já começou antes do ato de matar, que a coisa já veio antes, né? Quer dizer, se você matou uma pessoa é porque, na verdade, o seu coração já estava pensando, já estava ruminando coisas assim, muito ruins muito antes. Então, é isso que o que ele está querendo mostrar para você, na verdade, assim, então, quando você... Ele está falando, ó, tem um passo antes disso, de você matar. Um passo antes de você ter ódio no seu coração e chamar alguém, né, de algo muito ruim, né? Então, vocês estão entendendo a diferença aqui? Agora, tem mandamentos muito claros, né? Quer dizer, não peques mais. Quando ele fala assim, Jesus fala, ó, não peques mais para... Embora seja uma narração, é claro que, né? Então, isso é um exemplo de narração, não peques mais. Quando ele fala assim, não peques mais, é um mandamento também direto, uma narração também, né? Então, vários outros mandamentos que são muito claros, né? E Jesus quer ensinar coisas muito claras para nós, né? Bom, então, outras dúvidas? É que eu não consigo ouvir. Isso. Marcos 1:35. Tá. Marcos 1:35. Certo. Uma pergunta boa. Todas as perguntas são boas, né? De manhã bem cedo, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou, saiu da cidade, foi para um lugar deserto e ficou ali orando. É uma narração, certo? Há um mandamento explícito que você tem que sair bem cedo para orar, né? Sair da cidade para ir para um lugar deserto e ficar ali orando. Bom, se você pensar, por exemplo, vamos encarar isso como mandamento? Bom, como é que alguém... Vou brincando, mas você consegue sair de São Paulo de manhã para orar? Não, estou brincando, mas então não dá para você tomar isso literalmente, entendeu? Mas qual princípio... Aqui é um bom exemplo, né? Por exemplo, bom, Jesus fez isso, então é ótimo que a gente faça isso. O quê? Acordar bem cedo de manhã e orar. Tipo, digamos, ter nosso tempo com Deus. Entendeu? Um ótimo exemplo, né? Há um mandamento explícito que a gente tem que fazer isso nessa passagem? Não. Mas é um ótimo princípio a gente seguir. Está entendendo? Então, é isso que nas narrativas, é isso que a gente tem que entender. Então, por exemplo, o que a gente tem que pegar muito nas narrativas é o quê? São exemplos que são dados. Agora tem de uma coisa assim, nas narrativas tem exemplos muito ruins também, entendeu? Então, não pega uma narrativa, tem um bom princípio aqui, né? Por exemplo, vamos pensar assim, em Atos quando... Estou dando exemplo assim, meio simples, tá? Assim, não. Ananias e Safira, quando vão ofertar, por exemplo. Tem uma narrativa aqui que eles fizeram isso.
obedecer, fazer isso igual, não, não é isso, né? Entendeu? Então você tem que entender esse princípio. Logo depois você vai ver que o Espírito Santo vai tratar isso diretamente com os dois. Então há um ensinamento claro nessa narrativa. Que é o quê? Que você não pode mentir ao Espírito Santo, na verdade você não pode mentir a Deus, né? Esse é o princípio que está sendo passado nessa passagem aí. Então, assim, tá bom. Hermenêutica. Na passagem de Marcos 1,35 ou em Atos? Nessa agora? De Marcos? Hermenêutica. Para Marcos, né, nesse momento, quando ele fala em Marcos 1,35, Jesus foi orar. Bom, eu acho que é um princípio que, na verdade, assim, a hermenêutica, na verdade, talvez não vai ser tão diferente para a exegese para esse trecho. Eu acho que não é muito diferente, tá? Por exemplo, Marcos 1,35, você vai ver que, se você ver o trecho de Marcos 1,35 até o versículo 39, você vê que em 39 Jesus andava por toda a Galileia anunciando o evangelho na sinagoga, expulsando demônios. Versículo 40 ao 45, você vai ver o quê? Que Jesus cura um leproso. Interessante você entender que quando Jesus vai para a ação, o que ele faz? Ele vai preparado, ele vai orar de manhã cedo, longe de todo mundo, ele está preparando o espírito dele para o trabalho dele, que é o quê? Que é anunciar o evangelho e de curar as pessoas. Então, por que o evangelista quer mostrar para a gente, para nós hoje? Essa preocupação que Jesus tinha de estar, na verdade, se preparar espiritualmente. E Jesus era o que? Era o Filho de Deus, sim. Mas não quer dizer que Jesus era independente de Deus ou ele não precisava da ajuda do poder do Espírito de Deus para fazer o trabalho dele. Então, primeiro, Marcos ele queria mostrar muito claro isso, né? Por exemplo, anteriormente também ele vai curar muita gente, mas, entendeu? Jesus não era aquele cara que fala workaholic, né? Que ficava lá, né? Trabalhando, curando todo mundo, tal, e não tinha nenhum tempo, né? Para orar. Lembra que ele é Jesus, né? Jesus era o Filho de Deus. Então não era, Jesus não. Então, agora, vamos pensar na hermenêutica, como nós aplicamos isso para nós hoje. Então, irmãos, lógico que hoje a gente não vai sair curando pessoas, né? A gente não tem esse poder, né? Para o nosso entendimento como igreja, né? Quem cura, na verdade, é Jesus, né? Quem cura é o Espírito Santo. Mas qualquer trabalho, qualquer que seja o nosso trabalho, pensando na hermenêutica, na interpretação para nós hoje, nós temos que estar preparados espiritualmente no nosso dia a dia. Nosso trabalho, por exemplo, espiritual e trabalho na nossa empresa, no nosso dia a dia, com a família, entendeu? Nós temos que estar bem preparados. Então, qual o momento a gente se preparar? De manhã cedo, né? Antes de a gente sair de casa, a gente tem que estar preparado espiritualmente para o dia que vai vir, né? Lembra que fala, né? Cada dia é sua preocupação, né? Então, cada dia é um dia que termina, então você tem que se renovar no outro dia espiritualmente, né? Então, acho que é isso, né? Então, deu para entender um pouco essa questão da exegese e hermenêutica, como é a diferença? Você tem que entender, então lembra, exegese é você entender a palavra de Deus para as pessoas na época, e hermenêutica é você entender a palavra de Deus para nós hoje. Então, tem que fazer esse movimento, né? Como eu sempre falo, né, a gente muitas vezes parte para a interpretação antes de entender, para a aplicação para nós hoje, antes de entender o que era a palavra de Deus para as pessoas na época. Então, a gente começa a errar muito na interpretação por causa disso, né? Então, é um exercício que a gente tem que começar a fazer constantemente, né? Uma outra dúvida? Dúvidas? Não? Está na hora também, né? Então, sim.
Ela perguntou, assim, por exemplo, que nos estudos, né, você fala estudo com as pessoas ou estudo... Nos evangelhos... entende bem, por exemplo, o estudo da cruz, você vai ter narrativas, né? Por exemplo, você está sendo narrada a morte e crucificação de Jesus, né? Lembra, no estudo de cruz, que a gente faz com as pessoas, lá não existe mandamentos explícitos, né? Para a gente ensinar para as pessoas. A gente vai ensinar sobre o que Jesus Cristo passou na morte e na crucificação, na crucificação e na morte dele. Há muita coisa a ser aprendida lá, entendeu? E não é mandamento, só uma narração. Quer dizer, então, não é que você tem que fazer uma diferenciação entre narração e mandamento. Toda a Bíblia é importante, todo evangelho, todas as partes da Bíblia são importantes, a gente tem que levar em conta, né? Logicamente, por exemplo, que alguns mandamentos, eles têm ensinamentos mais diretos. Mas necessariamente não quer dizer que as narrativas não são importantes também, entendeu? É a forma como a gente vai interpretar a narrativa e os mandamentos que a gente tem que tomar um cuidado. É isso que a gente tem que entender. Não esquece que tem as parábolas também, entendeu? As parábolas de Jesus também que a gente precisa tomar um certo cuidado, né, quando a gente for estudar as parábolas. Não sei se... Só uma pergunta que eu queria fazer. Vocês preferem que eu fale sobre as parábolas ou passe para Atos na próxima aula? Vocês acham melhor parábolas, não? Vocês acham importante estudar sobre as parábolas primeiro? Tá bom, então na próxima aula, em vez de falar sobre Atos, eu vou falar continuar o Evangelho e falar sobre as parábolas, tá bom? Ok? E eu vou falar... E mais alguma coisa dos evangelhos que a gente possa pegar ainda também, tá bom? Então, irmãos, obrigado pela atenção de vocês e espero que tenha ajudado. Amém? Obrigado.